Bom, inicialmente, a psicologia nunca teve em mim desde novo, mas aconteceu que quando temos que fazer aquela escolha do secundário, eu queria ir para a engenharia civil, eu queria ser engenheiro, queria fazer pontes e casas, e de facto ainda tirei o curso tecnológico de construção civil e era para seguir aí técnico, ou ISEL, ou o que quer que seja. Mas entretanto fiz uma paragem nos estudos e comecei a trabalhar e comecei a observar o comportamento do humano e as pessoas, como é que elas funcionavam, como é que não funcionavam, e começou-me a despertar aqui o bichinho de estudar o comportamento humano. E é aqui que efetivamente se dá esta viragem, por volta dos 20 anos. Eu escolho a psicologia. Devo dizer que não estou nada arrependido, pelo contrário, acho que foi uma boa mudança, uma boa reorientação vocacional e profissional, e foi por isto que vim parar também de facto à psicologia, e encanta-me cada vez mais estudar o ser humano e todas as suas vicissitudes e as suas dificuldades, bem também como as suas facilidades. Correspondeu, sim, correspondeu muito, o curso correspondeu de facto às minhas expectativas, embora saibamos que quando são estes anos comuns, às vezes acaba por ser um bocadinho mais secante, por assim dizer, mas necessário, não é? A parte da teoria é sempre necessária. É claro que eu ainda sou da licenciatura pré-Bolonha, o que significa que depois os 2 últimos anos, ainda da licenciatura, são mais virados para a prática, neste caso aquela que eu escolhi, que é clínica e aconselhamento, e de facto encontrei uma corrente com a qual me identifiquei de imediato no meu curso de formação base, que é a corrente centrada na pessoa rogeriana. É uma veia mais humanista, mais existencialista, e identifiquei-me logo à partida com ela. Portanto, correspondeu de facto às expectativas que eu tinha e de facto abriu-me portas, e ainda uso esta forma de estar. Acho que também mudou um bocadinho a minha forma de estar com os outros, na compreensão, na empatia, na escuta ativa. Correspondeu e bastante, sim. Essa é uma pergunta, como eu costumo dizer na brincadeira, uma pergunta para queijinho. Nós estamos num processo, não é? Como o nosso desenvolvimento pessoal é um processo. E a psicologia, penso que em Portugal também está a ser um processo. Em algumas coisas mais facilitado, outros mais penoso. Efetivamente já chegámos a um ponto, ainda bem que não estávamos há muitos anos, mas acho que temos que continuar, e nós psicólogos temos que fazer esse nosso papel, de continuar a afirmar o papel da psicologia na sociedade, de afirmar a importância de nós, técnicos de saúde, podemos dar ao bem-estar e à saúde mental das pessoas, e penso que podemos nós, começando por nós, afirmar cada vez mais esse papel e dar relevância de facto à psicologia. E penso que já estamos bem, estamos encaminhados, começamos nesta caminhada que muitas vezes tem muitas pedras, não é uma autoestrada lisinha e sem portagem, pelo contrário, há muitas portagens, há muitas pedras, e penso que é um caminho que temos vindo a desenvolver, mas bem. Bom, trabalhar em psicologia, para já, tem que se gostar das pessoas. Gostar de conhecer as pessoas, gostar de estar com as pessoas, gostar de analisá-las, observá-las e ajudá-las. E o trabalho que pelo menos parte do princípio é poder ajudar. A psicologia é cada vez mais uma relação de ajuda, portanto, em que alguém que está efetivamente incongruente ou a carenciar dessa ajuda, e um técnico de saúde, no caso dos psicólogos, que poderão facultar isso. E penso que a intervenção passa por aí. Ser psicólogo hoje em dia é ter capacidade, de facto, de poder ajudar, mas também ter a capacidade de aceitar as suas limitações, que acho que isto também é importante. Saber quando não conseguimos e aconselhar o que é mais justo e o mais correto e o mais benéfico para a pessoa. Eu devo-vos dizer que é interessante que os jogos pedagógicos sempre foi uma coisa que eu nunca pensei em trabalhar quando estava a estudar, agora era trabalhar com crianças, e achava mesmo que não tinha jeito e que não... Comecei a descobrir todo o mundo depois de me licenciar, comecei a trabalhar numa instituição onde tinha que trabalhar com crianças e jovens, a intervenção era em contexto educacional, embora fosse uma valência clínica.
E comecei a descobrir de facto todo um universo que eu desconhecia e o quanto me estava a dar prazer. É duro também, muitas vezes, porque vivenciamos situações com as crianças e jovens bastante delicadas, mas é bastante prazeroso quando conseguimos chegar a elas. E os jogos achei sempre bastante útil para interagir, criar relação com eles, confiança, desbloquear, muitas vezes, bloqueios, passando a redundância, que eles terão e até mesmo de interação. E aqui a questão dos jogos pedagógicos, nomeadamente aqueles com os quais eu também me propus, vem sempre das dores, entre aspas, das dores que estas crianças me vão transmitindo, que as famílias me vão transmitindo, e sempre vi aqui a parte dos jogos, nomeadamente o Medos e Companhia, como uma forma didática e divertida de lidar com os medos, porque a partir de determinada altura fica muito complicado para as crianças, fica complicado para os pais, saber lidar com isso, explicar o porquê. Por vezes há a justificação do porquê, mas não há o como depois lidar. E efetivamente o Medos e Companhia vem, pelo menos com as pequenas estratégias e dicas que nós vamos dando ao longo do jogo, as crianças terem o poder delas controlarem também esta parte emocional, não é de deixar de ter medo, porque não dá, não funciona o não tenhas medo, não funciona. É, ok, tens medo e agora o que é que queres fazer com ele? Como é que podes lidar com ele? Como é que o podes tornar útil para ti, para a tua vida e superar esses obstáculos que são esses teus medos? E vem neste sentido, não é? As Emoções Baralhadas foi o primeiro jogo que eu apresentei para já Ideias com História. Foi um jogo que eu criei caseiro, que efetivamente lhe chamei Emoções Baralhadas, proveniente das necessidades que eu fui reparando com as crianças de alguma iliteracia emocional. O que é que isto quer dizer? As crianças, quando fazemos a intervenção com elas, oscilam entre o zangado e o contente. E não sei, ou triste. Zangado, contente e triste. Não conhecem mais emoções a não ser estas. E quando sai, ou quando eu dedico a fazer este jogo caseiro das emoções baralhadas, é neste sentido de trazer mais literacia também emocional às crianças, dar-lhe outra panóplia de emoções e sentimentos, porque não tem só emoções, tem também sentimentos, e elas efetivamente também terem mais contacto. À parte disso, é um ótimo veículo para ser um icebreaker ou para quebrar gelo nos inícios das nossas intervenções, seja a primeira sessão, seja até mesmo de continuidade. Portanto, convidar a criança a jogar connosco, tem várias formas de jogar as emoções baralhadas e é este icebreaker que ajuda a estabelecer o contacto com a criança. Curiosamente, depois do jogo estar concretizado, feito em papel e a Ideias com História ter aceito aqui a minha proposta de publicar este jogo, percebi que dá para aplicar em grupos de adultos em formação, em contexto de formação, quando se aplica dinâmicas de grupo, e podemos trazer a questão das emoções para um contacto mais real, porque também há muita dificuldade dos adultos no que diz respeito à literacia emocional. E então trazê-lo e aplicar também em grupos, embora os pequenos figurinos que lá constam são emojis, mas de alguma forma pode ajudar as pessoas também a ter um contacto, a identificar, a reconhecer as emoções e sentimentos que vão tendo ao longo da vida e em determinadas ocasiões. Portanto, é um jogo que acaba por dar pelo menos 3 tipos de populações: crianças, jovens e adultos em contexto organizacional, dinâmicas de grupo. Sim. Tem sido interessante. Nem sempre fácil, não é que diz respeito, porque fomos percebendo, é uma coisa muito curiosa. Eu assisti a Ideias com a História, ainda me lembro do primeiro dia que meti conversa com o Miguel e com a Joana, relativamente à proposta de publicar e de dar alento aqui às Emoções Baralhadas, na Feira do Livro, não sei precisar também agora o ano, mas lembro-me deles, portanto, e ver o crescimento da Ideias com a História, ver outros colegas a colaborar com eles, colaboramos todos juntos, e de facto é engraçado ver esse crescimento. Sei, efetivamente, que não respondem por vezes da forma que eu desejaria, porque estão de facto com muito trabalho, isso é bom sinal, mas de uma forma geral acho que a colaboração tem sido positiva, acho que temos feito uma parceria muito, muito interessante, e gostava que assim se mantivesse, claro. Pergunta para queijinho também, não é?
em números, não é? Em termos sou eclético no que diz respeito a cinema e a filmes, mas todos aqueles que possam envolver a questão também de... Não tenho assim um específico, podia-vos enumerar aqui alguns, muitos deles que têm a ver com o Holocausto. É uma coisa que me atrai no sentido de compreender o que é que está por trás do psicológico da humanidade, de algumas pessoas que ditam determinadas coisas, aqueles que fazem mal, como aqueles que também fazem bem. Estou-me a lembrar da lista de Schindler, por exemplo, ou um livro que até agora estou a ler, possivelmente vai passar também para cinema, que são os meninos de Irena, em que também foi uma pessoa que acabou por salvar muitas crianças que eram judeus. Agora, de alguma forma, aqueles filmes que nos deixam para já a pensar e que envolvam, de facto, uma análise, e como psicólogo a ver esses filmes, estou sempre a interpretar, estou sempre a analisar porque é que fez, porque é que não fez, cá está, é por isto justifica-se, então isto ajuda à compreensão do indivíduo. Okay? Agora, um filme que me tenha marcado acabam por ser estes que acabam por ser... que infligem mais sofrimento ao ser humano e a capacidade que o ser humano tem de resiliência em lidar com algumas situações. Estou-me a lembrar 12 anos de escravo, as serviçais, situações que ainda têm a ver com a situação racial, a situação de discriminação. Penso que são filmes que me fascinam porque, de alguma forma, também ajuda a entender, mesmo que na ficção, alguns deles baseados em casos verídicos, claro, mas ajuda a entender, por vezes, o que é que está por trás do comportamento humano, do processamento, da forma como se toma decisões também e o que é que leva as pessoas a ter determinado comportamento. Bem, efetivamente, há um livro que acho que marcou uma geração, que é O Meu Pé de Laranja Lima. Acho que é um livro que marca uma determinada geração. Não sei se a famosa geração rasca, mas é ali o limite da geração rasca, que considerado na altura, não é? Nos anos 90, a geração. E penso que esse livro marcou. Mas, é como disse, há pouco também estava a ler e li a questão que tem que ver muitas vezes com o que inflige sofrimento também ao ser humano, não no sentido só da análise forense do psicopata, que mata ou que de alguma forma não é tanto nesse sentido, é sim naqueles que são de facto muitas vezes provações e livros que nos levam também a reconhecer a superação de cada um e onde manifestem a resiliência. Bom, parece que agora temos que pensar pré-Covid e pós-Covid, não é? O final de tarde perfeito agora é ficar em casa quentinho, com o meu cachorro, com uma mantinha, não é? No pré-Covid, de facto, é estar com amigos. Acho que é isto que cada vez mais sentimos falta neste período de vivência excepcional, porque as nossas gerações nunca viveram isto. E penso que um final de tarde perfeito agora seria as saudades que eu tenho de um sunset na praia com um copo, um gin tónico ou um mojito ou uma caipirinha com amigos. Acho que é o fim de tarde perfeito.